Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Nós estamos discutindo hoje, o livro hoje fala das pessoas trans. Ou seja, não é só a questão das trans em presídio. E aí vai ter no livro, você tem poesias, você tem artigos técnicos, você tem depoimentos, sabe, e contos. Então, uma coisa que ficou muito interessante, cartas, né? As autoras escrevendo cartas para as presas. Dois dos autores, o Valois, que é um juiz da vara de execução criminal lá do Amazonas, ele saiu de Manaus, foi a São Paulo conversar com as presas antes de escrever. E a desembargadora Simone Schreiber, que é do Rio de Janeiro, também saiu do Rio e foi a São Paulo conversar com a presa. Então, incrível. Foi uma coisa, eu acho que as pessoas, elas compraram a ideia e se sentiram bem escrevendo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Correio. Eu sou Mariana Niederauer e hoje comigo, Thalita de Souza, Olá. Apresentando. Nós recebemos o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que não é diretamente sobre STJ. O ministro está lançando um livro, Translúcida, onde conta histórias de presas trans no sistema carcerário e muito mais, como ele vai explicar por aqui, né? Acabou que o projeto se expandiu. Como que começou esse projeto, ministro? A ideia era essa, de ter um livro? Não, a ideia, né, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui convidado por uma instituição paulista, o IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a visitar um presídio. Eles têm um projeto em que eles levam pessoas a conversar com as presas. E eu passei uma manhã inteira conversando, né? Nessa oportunidade eram só presas transexuais e nós passamos uma manhã toda conversando e aquilo ficou na minha cabeça, aquele negócio todo. Aí veio pandemia, tudo isso, e eu vi um livro que é extremamente interessante, que eu aconselho a todos, que é da Nana Moraes, chamado A Ausência, em que é um livro que ela fotografa presas e mostra o problema da carência, do abandono das presas, né? Então ela faz cartas, ela é um livro de fotografia, aí sim é um livro de fotografia, em que ela relaciona, registra sentimentos das presas em relação ao abandono, a distância da família, de filhos, essa coisa toda. Um livro extremamente interessante, muito delicado. E quando eu vi aquele livro, eu falei, gente, se ela, que não é uma pessoa ligada ao meio, né, ou seja, teve a sensibilidade de fazer isso, por que eu não faço? E eu entrei em contato novamente com o pessoal em São Paulo, e dessa vez acabou sendo através do pessoal do IBCCRIM, e eu fiz uma visita ao presídio para ter uma conversa com a direção do presídio, com as presas, para saber se elas topavam fazer um ensaio fotográfico. E na oportunidade eu levei até meu filho, que é estudante de Direito. Nós fomos lá, passamos uma manhã toda conhecemos várias presas, conversamos e tal, e várias gostaram da ideia, se prontificaram a participar do projeto. Eu voltei daí um mês, ou seja, teve aquela burocracia de pedir autorização, aquelas coisas todas, e voltei um mês. Aí levei minha outra filha, que é bacharel, que é estudante de Direito também, e aí nós fomos para fotografar. E eu não sabia direito ainda o que ia dar naquilo, né? Ou seja, o que ia fazer. E eu acho que as fotos ficaram muito legais. Teve um congresso do IBCCRIM que eu fiz uma apresentação de parte das fotos, né? Depois teve um congresso, né, em Minas, da Associação dos Magistrados, que eu apresentei também algumas fotos. E surgiu realmente a ideia do livro. Mas como eu gosto de falar, não é um livro de fotografias. Ou seja, tem fotografias, mas as fotos, elas na verdade servem para provocar um debate sobre o assunto. E aí eu selecionei dessas fotos todas que eu tinha tirado 1000 e tantas fotos. Meu Deus. E depois eu já tinha selecionado para umas 200 e poucas fotos, depois eu fiz uma restrição maior ainda, peguei umas 50, 60 fotos e passei para um grupo de pessoas que eu achei que poderiam trabalhar no livro. E aí eu
E a minha preocupação era fazer uma coisa extremamente diversificada. Então eu não me concentrei, pelo contrário, eu procurei fugir de aquelas pessoas carimbadas que escrevem sempre em livros jurídicos, essas coisas todas, né? Lá do meu tribunal, só 2 pessoas que participaram, que é a Maria Tereza, que é a presidente, o Schietti, o Rogério Schietti. Do Supremo eu convidei só o Barroso. E aí tem médicos, tem artistas plásticos, tem jornalistas, tem gente do Ministério Público, tem advogados, tem desembargadores estaduais, desembargadores federais, tem gente do Amazonas, do Rio Grande do Sul, ou seja, há uma diversidade bem grande de pessoas. Né? Tem a Érica Hilton, que é deputada federal, tem a Laerte fez um desenho. Então, assim, pessoas trans com uma presença marcante na sociedade, tal, ativistas. Então foi uma coisa bem interessante e bem diversificada. E aquilo que talvez num primeiro momento se concentrasse na questão da presa transexual, extrapolou. Na verdade, nós estamos discutindo hoje, o livro hoje fala das pessoas trans. Ou seja, não é só a questão das trans em presídio. E aí vai ter no livro, você tem poesias, você tem artigos técnicos, você tem depoimentos, sabe, e contos. Então, uma coisa que ficou muito interessante, cartas, né, as autoras escrevendo cartas para as presas. 2 dos autores, o Valois, que é um juiz da vara de execução criminal lá do Amazonas, ele saiu de Manaus, foi a São Paulo conversar com as presas antes de escrever, e a desembargadora Simone Schreiber, que é do Rio de Janeiro, também saiu do Rio e foi a São Paulo conversar com a presa. Então foi uma coisa, eu acho que as pessoas, elas compraram a ideia e se sentiram bem escrevendo. Sabe? Eu acho que o mais legal do livro que eu percebi de tudo foi isso. Sim, isso mostra que é um tema que se torna urgente, né? Que é urgente, que as pessoas querem debater, querem falar, né? Não dava nem para ficar num nicho só, né? Acho que é como quando a gente está tentando construir uma reportagem e aí você vê várias fontes querendo participar também e ter a sua voz ouvida, né? Sim, com certeza. E aí, ministro, eu queria que o senhor falasse um pouco, obviamente, né? Nós vamos ler o livro, mas como o senhor mergulhou, né, na população trans que está ali no CDP, né, o recorte do ministro, né, foi no Centro de Detenção Provisória lá de Pinheiros, né, no CDP2. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é a situação dessas presas lá. A gente fala muito Brasil, o país, né, que mais mata, né, pessoas transexuais, mas eu nunca ouvi falar desse olhar, né, das pessoas trans que estão presas, né, ainda mais provisoriamente. Porque elas estão lá? Existe algum levantamento do tipo de condutas criminais mais cometidas? Elas são respeitadas? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi, elas estão ficando em um local específico em que o direito da identidade delas é respeitado? Como que é essa realidade delas lá? O presídio é um presídio masculino, tá? Mas eles têm, não é nenhuma ala, eles têm um conjunto de celas em que para você chegar nessa cela, você passa por celas masculinas, você passa por um espaço masculino que são destinadas às presas trans. E há uma superlotação, mas há um cuidado, ou seja, não é aquela superlotação, assim, não tô defendendo a superlotação, pelo amor de Deus, antes que as pessoas entendam o que eu vou falar aqui, que eu tô batendo palma, não. Há uma superlotação que não é aquela que a gente vê muitas vezes em reportagem de jornal, das pessoas uma sobre a outra jogada, sem espaço, tudo sujo, nada não. É um presídio muito limpo, muito organizado, que há uma superlotação, mas dentro de que há uma certa organização. Então, por exemplo, nas celas, vocês são 6 ou 8 beliches em cada uma das celas. As presas cuidaram daquilo lá, ou seja, elas têm cortina, sabe, coisas que procuram manter um pouco a privacidade, e parte delas dorme no chão. Estendem os cobertores durante a noite e dormem no chão. Mas há uma aparência de organização.
Agora, nesse presídio, o que eu já tinha percebido da primeira visita que eu fiz há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, e nessa segunda, que elas se sentem respeitadas. Não é a regra, sabe? Ou seja, não é a regra. Tanto é que nós temos decisões judiciais, inclusive garantindo que a presa possa escolher se ela quer ir a um presídio masculino ou um presídio feminino. Mas lá elas são respeitadas. Uma coisa que eu destaquei, você vê, vocês vão ver no livro, presas com cabelo comprido. Sim. Né, então elas têm sutiã, têm calcinha, tudo, coisa que não acontecia normalmente. Várias me falaram que em outros presídios que elas já tinham passado e que elas eram tratadas como homem, eram obrigadas a cortar o cabelo. As roupas íntimas eram masculinas, não tinha essa possibilidade. Agora, uma reclamação geral, que a grande maioria delas fazia o tratamento hormonal fora. E quando elas foram presas, elas tiveram que suspender isso, porque o presídio não tem condição de dar o acompanhamento médico necessário. Então é um problema, porque isso vai afetar a saúde delas, inclusive a saúde emocional, né? Então é um complicador, isso ele não consegue superar. Mas nesse presídio, eu não tenho condição de fazer uma avaliação no Brasil todo. Você tem no Brasil, em mais de 50%, 60% dos presídios brasileiros tem superpopulação. Alguns conseguem contornar esse problema como lá que eu vi, ou seja, com uma certa organização. Outros não, outros perderam completamente o controle e você tem um amontoado de pessoas que são jogadas lá e as celas não tem porta porque não cabe, as pessoas dormem no pátio, dormem nos corredores, etc. Lá a coisa tem uma aparência de dignidade ao menos. Né? Ou seja, as pessoas estão acanhadas, privacidade é muito pequena, muito pouca, mas pelo menos elas têm são ambientes limpos, organizados, bem cuidados. Elas cuidam disso, né? É uma coisa muito, elas têm todo um cuidado. Então você vê nos beliches cortinas bordadas por elas, preparadas por elas, é uma coisa muito interessante. Eu sei como é que elas vão se adaptando àquele sistema e se dando, né, um pouco de dignidade. E aí também há de se destacar a direção do presídio, né, que eles trabalham para isso, eles cooperam com esse processo, né, porque também se não existir por parte da direção uma concordância com isso, tudo, a coisa não funciona, né? Eles têm que participar disso. Porque dentro de um presídio as coisas só acontecem aquilo que for determinado. Que for permitido ou determinado. Certo. A gente esteve aqui na semana passada no podcast do Correio com a promotora de justiça Vanessa Cavalazzi, que um dos pontos que ela trouxe foi justamente sobre a população trans. E essa outro tipo de invisibilidade a que essa população está sujeita, que é a falta de dados, né? O Estado brasileiro não mensurar quantas pessoas são agredidas, mortas, quantas são vítimas de violência ou por que morrem, né? Tem dados delas serem também vítimas de crimes muito violentos, né? Serem assassinadas ou, enfim, violentadas. Essa questão é importante também nos presídios, na sua avaliação, justamente para que a gente possa falar de uma maneira mais universal do tratamento dessas pessoas dentro dos presídios, porque hoje parece que esse presídio, né, essa unidade prisional que o senhor, enfim, documentou, ou que outros documentaram dentro do livro, são exceções, né? É importante ter essa mensuração, ter essa visibilidade? Eu acho que qualquer política pública, ela parte do princípio de informação, né? Então você tem que ter informação para tudo. E hoje eu acho que não é só em relação à pessoa trans, mas eu acho que no geral o Brasil peca por isso, né? Você tem dificuldade de obter dados. Me incomoda a falta de um centro único de informação. Hoje, se você vai tirar um passaporte, você tem que levar. Você vai renovar um passaporte, você tem que levar toda aquela documentação que você levou a primeira vez e que é uma documentação do Estado. Então, tem certidão de comprovação de que votou. O homem tem que levar certificado de alistamento militar. Gente, eu levei a primeira vez lá, ou seja, há 30 anos atrás, quando eu tirei o meu primeiro passaporte, nada mudou. Nada mudou. Gente, então você tem uma dificuldade de ter uma central de informações. Então eu acho que isso afeta qualquer tipo de
de política pública. E no caso da pessoa trans, ou seja, não só da pessoa trans, de qualquer minoria em que há um preconceito natural, essa falta de informação é mais prejudicial ainda, né? Porque você começa a trabalhar com preconceitos, com fake news, com notícias deturpadas, com notícias falsas, mentiras, etc., de pessoas que parece que têm a intenção de criar o caos, né? De evitar que essas pessoas sejam tratadas com dignidade. Então, qualquer minoria hoje, você vai ter dificuldades de informação em relação a isso. A gente viu o último censo, a precariedade. Eu lembro de ter passado por censo que eu ficava 15, 20 minutos respondendo as perguntas. O censo desse ano foram 3, 4 minutos de perguntas que eu tive que responder. Ou seja, como é que você vai fazer uma política pública com base nessa carência de informações, né? E a situação das pessoas trans, eu acho que se equipara a qualquer minoria, né? Você não tem informações precisas de nada, né? Você tem crimes, aí você vai ter uma dificuldade em saber se foi uma briga de rua normal ou se foi uma briga motivada pela pessoa ser trans, porque ela pode se envolver amanhã numa briga de trânsito normal, tá no carro, tal, como qualquer pessoa. Mas aí você vai ter que saber descobrir isso tudo, você tem que realmente que pesquisar, que informar, você tem que ter uma capacidade de coletar informações, de ouvir, né? E que eu acho que não existe hoje no Brasil. Hoje a gente não consegue nem tocar um processo numa celeridade suficiente para atender isso, né? Essa bagunça toda que nós estamos vivendo. Quanto mais ter alguém para sentar, conversar, ouvir, colher informações, fazer um relatório, uma pesquisa séria, profunda, tudo. Sem contar de ver o problema natural do Brasil, que é a disparidade econômica, né? Então você tem estados em que você até poderia ter condições de fazer isso. Distrito Federal, São Paulo, Minas, Rio, você tem uma estrutura montada. Sim. E você tem estados, você vai para o norte, seja até o próprio distanciamento entre as cidades, né? Você tem uma carência natural de informações. O sistema não funciona, você tem dificuldade, falta falta material humano e talvez tecnológico para você fazer esse tipo de investigação, né? Porque é uma investigação profunda. Então, eu acho que é um problema, realmente. Essa falta de dados, eu acho que atrapalha qualquer política pública. Você não tem como conduzir. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Qual deve ser meu foco? Eu tenho que olhar para quê? É tráfico, que ela se envolve mais com tráfico? É questão realmente de preconceito? Sabe? Eu preciso ter essas informações para orientar a minha política. Como é que eu vou atuar, como é que eu vou tentar minimizar esse problema e, ao longo do tempo, quem sabe, sanar esse problema. Né? Porque eu acho que sanar é muito difícil, mas pelo menos minimizar isso tudo. Sim. Certo. E, ministro, você falou sobre os processos, sobre o julgamento, agora indo lá para o seu âmbito, né, agora diretamente o judiciário, não quero colocar o senhor em maus lençóis com seus colegas, mas o lançamento do livro, inclusive, vai ocorrer na quinta-feira, né, dia 22 de junho, no auditório do STJ, e eu gostaria de saber qual que é a importância do lançamento sobre esse tema, né, de um livro desse tema, no judiciário. Né, como que o judiciário hoje brasileiro aborda essas questões. A gente está em um caminho muito distante ainda desse olhar mais cuidadoso para essa população, que é necessário, né, já que em todo o resto da sociedade, né, elas são tão violentadas. Como que está o judiciário em relação a essa questão? Eu acho que o judiciário, ele, de uma certa forma, ele reproduz o que acontece na realidade, né? Então você tem, do mesmo jeito que você tem dentro da sociedade pessoas preconceituosas, você vai ter dentro do judiciário isso. Isso é uma coisa que vem da educação de cada um, ou seja, da cultura, do tipo de informação que ela recebeu, do meio, do ambiente até que ele vive, né? Se você vive num ambiente mais conservador, você vai ter uma visão mais conservadora do mundo. Se você vive num ambiente mais liberal, você vai ter uma visão mais liberal. Isso é próprio. O que eu posso falar, ou seja, por exemplo, que dentro do primeira coisa, dentro do meu tribunal, eu tive um apoio, ou seja, a própria ministra Maria Tereza, que é a presidente, ou seja, ela está dando um apoio, ou seja, ela não só ela escreveu, como esse espaço que ela
está dando para o lançamento. Eu acho que isso mostra, por si só, a vontade de conversar sobre esse assunto, né? Ou seja, o tribunal não está fugindo da sua responsabilidade. Ele está enfrentando, é um assunto delicado, assim, é um assunto complicado, não é um assunto fácil, e nós estamos enfrentando, que eu acho já é um grande passo em relação a isso. Agora, eu não tenho ilusão também de achar que as pessoas, que esse está tendo uma repercussão muito maior do que eu imaginava, o livro. Agora, eu não tenho ilusão de achar que essa repercussão é porque eu sou um grande fotógrafo. Não é. Muito disso é em razão do cargo que eu ocupo. Eu acho que as pessoas, de uma certa forma, é um pouco surpreendente alguém, ou seja, de um tribunal superior, ter como um hobby a fotografia, ou seja, e não ficar só com aquele hobby de fotografia, de fotografar festa da família, não sei mais o que, passarinho na árvore e tal. Também fotografo, não festa de família, mas passarinho na árvore eu tenho fotografia. Todo mundo. Fotografia de passarinho na árvore eu tenho belíssimos, modéstia à parte. Mas eu acho que isso que é um pouco surpreendente isso. E, de uma certa forma, eu tenho uma blindagem natural pelo cargo que eu ocupo. Né? Eu sei que eu vou sofrer agressões, que pessoas vão criticar, vão fazer tudo isso. Mas o fato de eu ocupar um cargo, ser um ministro de um tribunal superior, me dá uma visibilidade que talvez se eu fosse um advogado, talvez eu não tivesse. E, ao mesmo tempo, me dá um espaço que eu não teria, né? E me dá uma proteção, porque as pessoas têm um pouco de assim, vamos ponderar nas críticas. Sim. Pode até criticar, mas com uma certa, vamos dizer, um certo cuidado, né? Então, eu sei disso. Eu acho que, de uma certa forma, eu estou consciente que eu tenho essa condição e eu estou me aproveitando disso, né? Eu não estou me iludindo, achando, poxa, tá todo mundo aplaudindo porque as fotos são maravilhosas. Não. É um tema delicado e eu estou usando esse espaço que eu posso ter pelo fato de ser quem eu sou para poder provocar o debate sobre ele. Sim, mas também é simbólico e corajoso, exato, né? Assim, não extremamente deixa de importante. Ele tem um pouco disso, né? Eu sei disso. Mas eu acho que aí a coragem não é só minha, a coragem é de todo mundo que escreveu. Que apareceu aqui. Todo mundo que escreveu, sabe? Eu acho de todo mundo que escreveu, todo mundo que apoiou, o Rodrigo Aidar, que é o editor, é um cara que se apaixonou pelo livro desde o primeiro momento também. E eu acho que, às vezes, eu falo assim, eu acho que ele está mais empolgado do que eu mesmo com o livro. Então, eu achei, assim, eu volto a falar o que eu já tinha comentado antes. As pessoas que eu convidei, eu não tive uma recusa. Sabe? Alguém um outro pode ter falado, olha, eu não estou conseguindo escrever porque eu não posso assumir um compromisso agora. Mas as pessoas todas se empolgaram em escrever, todas gostaram da ideia, compraram o projeto. Então foi muito legal por causa disso, sabe? Eu acho que ele dá uma visão muito ampla do quadro. Sim. Sim. E o que o senhor acha que encanta as pessoas no livro? Teve alguma história específica, algum relato aqui do livro ou da sua experiência, né? Visitando as detentas que te emocionou mais? Cada um vai se impactar com determinada coisa. Por exemplo, o Luiz Barroso fez um poema, ou seja, ele fez um texto, tudo, mas ele abre o texto com um poema. A gente sabe que ele é uma pessoa sensível, mas nunca imaginei que ele fosse um poeta também. Então ele fez isso. E aí, por exemplo, esses depoimentos do Valois, que saiu do Amazonas, que foi ouvir as presas, da Simone, que saiu do Rio, foi conversar com aquela foto que você mostrou da Laerte ali, nossa, tem um conto muito forte. Tem um conto, o nome do conto eu acho que é A Boneca, é muito forte. Né? Que vem acompanhada com a foto de uma presa com a boneca. Com a boneca. Então, e aí você tem depoimentos, né? Você tem depoimentos pessoais, ou seja, tem uma pessoa que conta que ela é avó de uma criança trans, que ela conta a transição, como é que é a descoberta, o processo de transição. Tem um advogado que escreveu um texto que ele há pouco tempo ele absolveu uma trans num júri. Aí
ele aproveitou, fez um relato, ou seja, contou a história do júri, de como é que essa pessoa foi se envolver, como é que ela ficou naquela situação de ter que responder um júri e tudo. Então são coisas assim, cada um vai se apegar a um determinado tipo de cada um tem seu perfil até de leitura, né, de gosto. Então você tem a Dandara foi essa última turma da PUC, da USP em São Paulo, que foi a primeira turma com cotistas. Ela foi oradora e ela é uma aluna trans. Então, sabe, eu acho que essas coisas, essa mistura, as dificuldades que as pessoas convivem com isso. Tem um texto que é muito interessante, que é chamado O Banheiro. A gente nunca imagina, mas as pessoas trans têm um índice de infecção urinária muito maior do que a pessoa normal, porque ela tem medo de ir ao banheiro. Que ela não sabe a reação. Sim, a polêmica, né? A polêmica do banheiro. Inclusive, ouviu até uma notícia, parece que o Supremo vai retomar o julgamento justamente de um caso muito interessante, de que uma pessoa trans foi expulsa do banheiro no shopping. Ou seja, ela queria ir, eu acho, no banheiro feminino, ela foi proibida de ir, e ela entrou com uma ação de perdas e danos contra o shopping, e está sendo discutido no Supremo. O processo estava suspenso em razão de um pedido de vista e parece que vai voltar semana que vem para a pauta. Tomaram. Sim. A própria Laerte, eu acho que uns anos atrás, quando ela estava no início da transição, enfim, teve um caso como esse, né? Do uso do banheiro. É comum para essa população. Se você perguntar qual a pessoa trans que não passou por isso, não deve ter, né? Todas devem ter passado uma coisa em algum tão determinado básica, né? momento, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que justamente o que eu gostei foi isso, essa diversidade. A Dani, que é uma promotora daqui, ela fez o texto dela é uma poesia. Ela se limitou a fazer uma poesia, mas muito profunda. Então, sabe, eu acho que foi muito legal nesse negócio, essa diversidade de autores e de conteúdo é que eu acho que faz o livro muito interessante. Sempre vai ter alguma coisa que você queira ler. Se você é um bacharel, um estudante do direito, um profissional do direito preocupado com aspecto técnico, você vai ter textos técnicos que discutem a questão com levantamento de jurisprudência, de precedentes sobre os casos, problema do nome social, uma série de coisas. Você vai ter. Se você quer ler uma história, você vai ter. Se você quer ler um depoimento, você vai ter. Então é muito interessante por causa disso. Eu estava até folheando e eu vi um texto, né, que aí entra naquela questão que o ministro falou sobre ser mais do que só as presas, né, ser sobre todo o tema das pessoas trans. Um texto muito interessante, Mari, que o título era o respeito à identidade das pessoas transexuais é uma ameaça às mulheres? Porque essa também é uma pauta, né? Acho que foi da Catarina Suliman, né, que é uma artista plástica de São Paulo, que ela escreveu. E ela tinha muito medo de escrever esse tema, porque ela sabe que esse assunto é um assunto muito delicado. Exato. Né? Ela falou comigo, ela falou assim, eu não sei, eu tenho medo. Eu falei, não. Primeiro, que o livro não vai apresentar nenhuma conclusão, não estamos ali para fechar uma questão. Esse assunto é um assunto muito complexo, gente. Você vai ter várias opiniões, várias vertentes, tudo. Ninguém quer chegar e falar assim, apresentar o livro como se fosse uma verdade absoluta. Sim. A única verdade absoluta que eu acho que hoje a gente pode ter é de que a pessoa trans é tratada com preconceito injustificado. Sim. Só isso. Que eu acho que é isso que o livro deixa muito claro. O absurdo que é. Ou seja, ninguém se preocupa se a pessoa é preparada, se a pessoa é inteligente, se a pessoa tem boa índole, se a pessoa é correta, se é honesta. Nada disso. As pessoas só se preocupam com opção, que não é nenhuma opção. É com o que ela é. Sim. Né? Então é isso, ou seja, que não consigo compreender, não consigo. O livro me mostrou isso. Eu falei, cada vez que eu recebi um texto, eu li, eu falei, gente, por que desse preconceito, né? Por que a gente está vivendo num mundo disso, que as pessoas são colocadas num segundo plano, num terceiro ou quarto plano, única e exclusivamente por não serem vamos dizer assim, como aquela pessoa, né? Ou seja, a regra é ser heterossexual, quem não é heterossexual merece ser colocado num segundo plano. Não tem lógica um negócio desse. Sim. Né? Esse é um dos absurdos, né, que a gente vê. Eu tenho depoimento de pessoas que falaram que leram, começaram a chorar. Sabe, é uma coisa assim que mexe com
com o interior de cada um, né? Até dependendo de sua vivência, né? Do que já passou na vida, tudo. Eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz com o livro, eu acho que, vamos dizer assim, é uma pequena participação minha, minha e de todo mundo que participou do livro, que eu sempre faço questão de frisar. O livro, ou seja, eu tive talvez o mérito de reunir, mas o mérito, o conteúdo são os autores todos que tiveram todo um carinho e um cuidado em escrever. Sim. E, ministro, voltando a falar um pouquinho, né, na verdade, continuando de judiciário, a gente vive não só no Brasil, mas no mundo, um momento de polarização muito grande, política, e temos também todo o movimento de redes sociais que entra aí e coloca isso em outra proporção. E hoje a gente tem até muitas decisões do próprio judiciário sendo questionadas, enfim. Como que o senhor ou os ministros, né, de tribunais superiores acham mais adequado se portar? Como que vocês veem esse cenário, né, de polarização, de redes sociais? Como lidar com esse mundo ultra conectado, mas que tem tantas questões complexas, né, a serem discutidas? Eu queria ter a resposta para isso. Né? Acho muito difícil. Acho que o grande problema é que você vai avançando e cada vez fica mais difícil voltar, né, uma situação de estabilidade, de normalidade. Mas o que eu acho que falta um pouco, e envolve também essa questão do preconceito, tudo é educação. Sabe, eu acho que se você não informar as pessoas, esclarecer as pessoas desde cedo, seus direitos, suas limitações, porque todo mundo, não existe direito absoluto. Ou seja, direito de livre expressão, não é assim, você pode falar o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero, contra quem eu quiser e pronto, acabou. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem um limite, tudo tem um limite. É claro que essa questão do livre manifestar é uma questão extremamente delicada e subjetiva. Até onde que vai o direito, né? E aí você vai ter, inclusive, uma variedade, você vai ter que verificar, por exemplo, eu vou falar de alguém, essa pessoa é pública, se eu sou uma pessoa pública, eu estou me colocando numa situação de exposição natural. Então é natural que as pessoas tenham mais liberdade de falar. Uma pessoa privada que vive no cantinho dela ali, eu acho que ela tem um direito, uma privacidade maior do que que é uma pessoa pública, sabe? Então eu acho que você tem que fazer determinados ajustes nisso tudo, mas eu acho que tudo isso passa por educação, por informação. Eu acho que o grande problema no Brasil hoje, que eu acho que não é só no Brasil, eu acho que boa parte do mundo, as pessoas se limitarem a ler manchetes, né? As notas, as pessoas não se aprofundam, não leem, não tem conhecimento da história, né? Para saber o que aconteceu no passado e o risco que a gente corre em determinadas práticas se repetirem e o que pode acontecer lá na frente, né? Então, talvez se a pessoa fosse informada sobre isso, tem fazendo um parênteses, mas mostrando, eu acho que tudo isso, um filme que passa na Netflix, eu esqueci o nome do filme, é Fotógrafo, se passa uma história real que se passa num campo de concentração durante a Segunda Guerra, em que era um preso espanhol que estava recolhido ao campo de concentração. O diretor daquele campo de concentração, ele tinha o hábito de fotografar. O filme, inclusive, mostra diversas cenas, ele fotografando aquelas coisas todas, e ele chama esse preso para ser um ajudante. E o preso chega num determinado momento do filme e fala o seguinte: eu tenho que salvar os negativos, para as pessoas terem ideia do que aconteceu aqui. Porque se eu contar, as pessoas não vão acreditar. É um pouco disso, ou seja, eu acho que é um pouco que acontece hoje. As pessoas não têm informação do passado, elas se recusam a ver o passado, a ler o passado, a saber sobre o passado, e com isso a capacidade de compreensão de eventuais danos que essa loucura que nós estamos vivendo hoje pode causar, eles não têm noção. Né? Porque eles acham que é uma coisa normal, eles acham que é um direito mesmo, posso falar e tal. E se ele for ver lá atrás o que aconteceu, justamente essa polaridade extremada, né? Esse direito de falar, acontecer, gritar, berrar, tudo, o que deu, o que causou.
né, na história da humanidade, não só na história do Brasil, mas tudo. Então eu acho que o grande problema é esse. Eu acho que a solução para isso é informação. Sempre acho que é informar. As pessoas têm que saber o mundo que viveram e que estão vivendo e o que pode acontecer lá na frente. Com certeza. E agora, ministro, o Correio deu hoje uma matéria de uma pesquisa de uma organização chamada Terra de Direitos e Justiça Global, falando que entre 2019 e 2022, cerca de 3 ativistas de direitos humanos foram assassinados por mês. Como que o senhor enxerga as alternativas, né, para a gente sair deste lugar de enfraquecimento da defesa dos direitos humanos, né, nos últimos 4 anos? O que o senhor vê aí que diferentes núcleos da sociedade podem fazer para a gente voltar a sermos mais corretos, sabe, em relação a isso, aos direitos humanos? Eu acho que uma informação dessa é assustadora, porque ela mostra que as pessoas não admitem um pensamento em contrário, né? E o pior de tudo é que a resposta ao pensamento contrário é a violência. Se você tivesse um mundo em que eu penso de forma diferente, mas vamos debater o assunto, sim, era uma coisa. Você pode não concordar com o que o outro pensa, você pode até achar eventualmente um absurdo. Mas quando a resposta passa a ser a violência, né, a ameaça, a agressão, é que mostra que as coisas estão erradas. Eu uso muito, cada vez que eu vejo uma notícia dessa, eu falo que nós estamos em plena involução, né? Nós estamos voltando para trás. São questões que você vê que estão sendo discutidas. Gente, você discutiu hoje a questão do direito do negro, da mulher, gente, da mulher trabalhar, tem a mesma remuneração que o homem, tudo isso. E nós estamos em 2023, gente. Você discutir isso ainda hoje, ponderar, ter que explicar, ter que justificar o porquê daquilo, é muito difícil. Sim. Né? E, ministro, o senhor já revelou aqui que, além das fotos belíssimas do Translúcida, o senhor gosta de fotografar pássaros. Quais outros hobbies são esses? Qual a sua relação com Brasília? Essas fotos são feitas aqui, na cidade? O senhor viaja para fotografar? Olha, eu fotografo tudo, né? Ou seja, natureza não tem muita paciência não, mas fotografo. Eu já viajei, já fui ao Pantanal para fotografar a natureza, já fui à Ilha do Marajó, que aliás eu recomendo, que é um lugar maravilhoso fotografar. Fui para o Cariri, ou seja, eu viajo para fotografar, literalmente eu viajo para fotografar. Mas assim, eu durante a pandemia, em Brasília, eu acordava às 4 horas da manhã, estava com insônia, acordava às 4 horas da manhã, pegava a máquina e via para o plano para fotografar. Saía fotografando o plano. Eu conheci, assim, descobri, por exemplo, que no Parkway você tem cachoeira dentro do Parkway. Eu comecei a fazer trilhas pela cidade, ou seja, conhecer esses parques. Tem na QL28, tem eu esqueci o nome do parque, gente, eu fico brincando que minha memória, depois da Covid... Terrível, a minha também. Tá horrorosa. Né? Mas tem a Floresta Nacional ali na entrada de Taguatinga, que é um lugar maravilhoso. Tem trilhas. Eu caminhava, assim, eu fiz uma trilha de 12 quilômetros lá, que eu acho que durante essa trilha inteira eu vi 2 ou 3 pessoas. Que lugar maravilhoso, Caramba. A paz, você tá ali. Então eu conheci Brasília com isso. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Brasília desde os 15 anos. Então hoje eu falo que eu sou candango. Não há a menor possibilidade de eu sair de Brasília, ou seja, nunca me passou pela cabeça. Lá em casa todo mundo, minha mulher é do Rio, ama Brasília também, meus filhos são nascidos aqui, todo mundo adora Brasília, então a gente se sente bem, é a nossa casa realmente. Hoje eu tenho hoje é difícil, eu lembro de Belo Horizonte, que ainda tem um resto de família lá, tem irmãos, sou atleticano, tenho um Atlético lá e tal, mas na verdade mesmo, a minha cidade é Brasília. Eu não gosto que falem mal de Brasília. Esse negócio quando fala, porque os políticos de Brasília, eu falei, epa, político. Eles estão em Brasília, mas eles são do Brasil todo. Exato. Então não é Brasília que é isso. Ou seja, é o local onde eles se encontram. Mas inclusive tem mandato definido, né? Então é muito legal. Ou seja, eu gosto, eu fico muito, eu sou realmente muito feliz. A cidade me traz muitas coisas boas, eu me sinto bem em Brasília. Eu gosto de Brasília, adoro o parque da QL12, adoro o parque da cidade, acho o parque, fico
muito feliz. Quando eu vou no parque da cidade e vejo aquela quantidade de gente andando, eu falei, gente, que coisa bonita, né? De você ver isso, a cidade sendo usada, né? As pessoas vivendo a cidade. Eu acho muito legal isso. Então, realmente, eu tenho um carinho por Brasília e eu adotei. Brasília é minha cidade, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Legal. E o senhor falou que até o ministro Barroso escreveu uma poesia. O senhor também arrisca alguma coisa na poesia? Não. Aí não. Aí já foi longe. A poesia dele é só pela lente. Exatamente. Eu falo que se eu dependesse de música e arte, quando eu falo é desenhar, pintar, essas coisas todas para viver, eu tava perdido. Eu não consigo fazer um ó com um copo aqui. No finalzinho do ó e vai se arriscar para cá, vai arriscar. Eu não tenho a menor capacidade disso. Então, para mim até foi surpreendente eu ter me dado bem com a fotografia. Eu realmente me surpreendi. Eu não imaginei que eu ia ter esse gosto todo, não. Aconteceu, foi acontecendo e eu acho que até que a coisa deu certo. Tem coisa legal que eu faço realmente. Sim. Legal. Bom, a gente já chegou ao fim do nosso podcast. Foi uma ótima conversa. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, ministro. Parabéns para você por essa iniciativa de ouvir as pessoas de Brasília, tudo. Eu sinto falta até nisso, né? Que a gente fica muito ligado às pessoas de fora. E quando eu vejo o Correio fazendo isso, né? Vamos provocar, vamos ouvir gente daqui, de Brasília, assuntos nossos e tal. Eu fico muito feliz. Sim, a gente tem coisa para mostrar, né? Claro, e muito mais, inclusive, fica o convite para o senhor voltar numa outra oportunidade para falar de vários outros assuntos também. Eu agradeço. Nos provoque também. Tá certo, pode deixar. Muito obrigado. O podcast do Correio de hoje recebeu o ministro Sebastião Reis Júnior, que é organizador desse livro, Translúcida, que vai ser lançado na quinta-feira no STJ. Muito obrigada, ministro, pela presença. Eu que agradeço. Até mais. É isso, até mais, pessoal.